Que bom que você está aqui, glória a Deus, sorriso no rosto, povo de Deus, Deus é bom, quem não presta é o coiso, mas Deus é bom demais. Hoje é o nosso segundo dia da nossa campanha, moldando o coração, e que venhamos em nome de Jesus ter um coração transformado ao final deste culto em nome de Jesus. Você que trouxe sua Bíblia, por gentileza, 2 Coríntios, capítulo 8, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 21. 2 Coríntios 8, versículo 21. Aleluia. Segunda Coríntios 8, versículo 21, diz assim a palavra do Senhor nessa noite. Pois o que nos preocupa é agirmos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Vou ler novamente. Pois o que nos preocupa é agirmos honestamente, não só perante o Senhor, mas também diante dos homens. Você pode se assentar em nome de Jesus Cristo? Graças a Deus. Aleluia. Gente, hoje eu quero falar com vocês dentro do seguinte tema: o que Deus espera do nosso coração. Eu sei que a gente tem a tendência de entregar tudo, ou dizer que entrega tudo, está aqui meu coração, mas hoje eu quero falar sobre o que Deus espera encontrar no nosso coração, quando a gente diz que serve ao Senhor. Nós vivemos num tempo bem complicado, onde as pessoas tendem a tirar vantagem uma das outras, e seja em qualquer área que for. As pessoas parecem que estão vivendo debaixo de um senso de que elas precisam ser maior, ser melhor, obter lucro e prevalecer. A humildade, a simplicidade, parece que é uma coisa da geração passada. Você vai no mercado, está escrito lá promoção se você levar 2. Aí você compra 1. Aí você faz a conta, comprando 1. Se eu levar 2 separado fora da promoção, é mais barato do que se eu levar os 2 que está dizendo na promoção. E a gente acaba caindo nesse negócio. Você vai comprar uma porção na lanchonete de batata frita, aí você fala, eu quero essa aqui que é grandona, mas é pesado com gelo, né? Na hora de fritar, as 500 gramas viram 200 gramas. Aí lascou-se. Acontece. Fazer o quê? Você vai no mecânico e você jura de pé junto que ele vai fazer o que diz que vai fazer. Aí você percebe que nem os parafusos foram mexidos, ou seja, deu um migué para dizer que foi feito o serviço que você pagou, que você honestamente foi lá e bancou. Está chegando meu aniversário, ganhei um presentinho de aniversário, fui estrear, quase que vim aqui com o cabelo sem estar cortado direito. Ganhei a máquina de cortar cabelo. Bem que eu achei estranho, eu achei um fiozinho de cabelo na máquina, falei, mas nova, e já tem um fiozinho de cabelo, que estranho, né? Fui ver, a máquina estava pipocando, provavelmente alguém comprou, devolveu, o vendedor recebeu um novo pedido, que no caso seria do meu presente, e mandou de novo a maquininha. Agora eu vou ter que devolver a maquininha. Por quê? As pessoas tendem a querer tirar proveito, e esse é o mundo que nós vivemos nos dias de hoje, onde a simplicidade, a humildade, a honestidade parece que foi ou está sendo escassa, está sendo retirada por causa das más ações. As pessoas estão machucadas, traumatizadas com pessoas que foram e agiram desonestamente com elas. Então elas estão começando a deixar o lado bom da vida, o bom senso, a não corrupção, a honestidade, estão deixando de lado
E estamos começando a pagar o mal com o mal. Se fez para mim, vou fazer também. O mundo é assim. Se você for e estiver no meios onde as pessoas mexem com o capital, com o money, com o dinheiro, né? Com a criptomoeda, você vai ver que é um negócio absurdo, onde você tem que ganhar sempre. E tudo bem, faz parte de ganhar. Agora, nós entendemos e ouvimos sobre um evangelho que nos ensina que nem sempre é ganhando que se vence, mas é perdendo que se aprende como ganhar o que realmente é um tesouro. E aqui eu parto desse princípio. O que Deus espera do nosso coração? Que sejamos gananciosos, que sejamos avarentos, que sejamos corruptos, como esse mundo, que tenhamos sempre uma perspectiva de que os outros estão abaixo de mim, que eu sou superior, que não importa a situação, a circunstância, eu tenho que ganhar sempre. Será que é isso que Deus espera do nosso coração? Pois bem, vejamos o que Deus falou sobre o coração de um homem que tinha muito dinheiro e que era manso, humilde, sincero, verdadeiro, não era ganancioso, era um homem de Deus. E a palavra de Deus fala, Jó capítulo 1, versículo 1, aonde o próprio Deus fala sobre o que ele encontrou, o que ele esperava encontrar no coração de Jó, e ele encontrou. E a palavra de Deus diz que Deus fala sobre Jó, e Deus diz: homem reto, homem íntegro, homem temente a mim, e que se afasta de tudo aquilo que parece ser mal, ruim. Ou seja, Deus encontrou o que Ele espera num coração, para que essa pessoa seja aceita por Ele. Nós vivemos num mundo onde as pessoas estão tornando o acesso a Deus de palavra, as pessoas estão legalizando isso, que o acesso a Deus é fácil para qualquer um, em qualquer lugar. Só que, cá entre nós, quando as pessoas estão banalizando o acesso a Deus, o acesso à igreja é tranquilo. Só que você pode vir à igreja e não encontrar Deus, e ter culto, e ter louvor, e ter pregação, e mesmo assim você sair como se você não tivesse o encontrado, não tivesse ouvido sobre Ele. Se há uma liturgia é o modo operante. Se você for no juiz, se você for num fórum, tem toda uma liturgia, tem que esperar o juiz chegar, a hora que o juiz senta, vai mandar todo mundo levantar, você tem que estar trajado de acordo com o ambiente, você não pode, tem lugar que você não pode ir de chinelo, experimenta ir num fórum de chinelo para você ver, eles não deixam a pessoa entrar. Por quê? Porque é o modus operandi, porque você vai estar na frente do juiz, então tem todo um comportamento, todo um rito a ser seguido. E cá entre nós, quando as pessoas legalizam o acesso a Deus, é porque das duas uma, não sabem quem Ele é ou nunca tiveram, por isso elas dizem que é fácil chegar como se tivessem o que nunca tiveram. Não é fácil chegar na presença de Deus, porque a presença de Deus não é um lugar aonde eu acesso fisicamente, a presença de Deus é um lugar aonde o meu coração acessa espiritualmente, e só tem um jeito de eu acessar o coração de Deus. Deus falando sobre Jó, Deus fala, por que Jó tinha a presença de Deus? Porque Jó era reto, íntegro, temente a Deus e se desvia do mal. Ou seja, um camarada que vivia para Deus, tinha dinheiro e por isso não era maior que os outros, era o mais rico do Oriente, tinha mais cabra, camelo e empregado que todo mundo, e mesmo assim Deus tinha prazer na vida dele. Por quê? Porque a cobiça do mundo não contaminou seu coração. A ganância e a avareza do mundo não contaminou seu coração. Talvez alguém vai dizer assim, mas claro que não, porque ele já tinha muito. Mas é aí que está. Jesus nos alerta que nesse mundo, a sedução das riquezas, o camarada pode ter muito ou não ter nada, ele vai ser seduzido pelas riquezas, pela ilusão das riquezas, e vai ser preso nisso, de tal maneira que no seu coração, se Deus olhar, Deus vai encontrar ganância, cobiça, malandragem, atitudes de trapaça, meios ilegais de obter aquilo que é o foco da sua cobiça, que é dinheiro. E é por isso que a palavra de Deus diz que nós não podemos ter dois senhores, porque se você tiver dois senhores no seu coração, você vai agradar um e vai desagradar o outro, e se você desagradar esse aqui, tentando agradar, vai virar uma bagunça.
Por quê? Porque é impossível ter dois senhores no mesmo coração. Um vai ter que sair. E quando o nosso coração se comporta conforme o mundo, lembre-se, a palavra de Deus diz que a pessoa ou o coração que ama as coisas do mundo, de tal maneira que as coisas do mundo a corrompem. Essa pessoa é amiga do mundo. E se ela é amiga do mundo, ela se faz inimiga de Deus. Por quê? Não é porque ela é ruim, não é porque ela é má, ainda que a cobiça do seu coração a leve a fazer coisas que são consideradas coisas de pessoas de mau caráter. Quando Deus olha para esse coração, o que ele encontra dele lá? E aí é que está o negócio. Por isso que o acesso à presença de Deus não é assim fácil. A palavra de Deus nos fala que um dia foram levar a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança estava para cair, e um dos rapazinhos que estava ali vendo a Arca e que ia cair, que era a presença de Deus, ele pôs a mão e ele morreu. E ele morreu porque pôs a mão na presença de Deus. Então, isso dá-se a entender, nossa, mas Deus é bom, por que isso aconteceu? Simples, se tem lugar que você tem que estar trajado para estar, na presença de Deus, você não precisa apenas estar trajado. Na presença de Deus, o teu caráter tem que anunciar quem habita no seu coração e a forma com que você vive nesse mundo que é mau. Quando o nosso coração entra na presença de Deus, a primeira coisa que chega não é o que você fala. A primeira coisa que chega não é o que você vai cantar. A primeira coisa que chega é a forma que você vive. O que você vai apresentar para Deus? Eu estou entregando o meu coração a Deus, mas o que tem no seu coração, é isso que Deus quer saber. E quando Deus fala sobre Jó, é porque Deus estava olhando para o coração de Jó, íntegro, reto, temente a Deus e que se afasta do mal. A honestidade é um negócio que está virando fora de moda. Ser honesto para Deus é importantíssimo. Ser honrado. Ser uma pessoa que honra, e que não é apenas aquele tipo de honra que a gente está habituado a ver, inclusive nas igrejas. Eu quero honrar você, homenagear, não é disso que Deus está falando, mas é eu honrar com os meus compromissos com você. O que eu assumi com você? O que você disse que ia fazer para mim? O que eu disse que ia fazer em troca disso? Tem gente que compra e não paga, tem gente que pega para revender e revende e não repassa. Tem gente que adultera carro na hora da venda, quilometragem. Tem gente que mente. Tem gente que, além de mentir, inventa. Além de inventar, aumenta, achando que não vai ser uma mentira, porque o foco da mentira é provocar dúvida. O foco da mentira é anular a verdade, de tal maneira que a corrupção do mundo seja o princípio de todos. Irmão do céu, vai ver o que dá mais audiência, assistir o jornal ou assistir um site ou algum programa que fale de fofoca? O de fofoca está explodindo. Por quê? Porque a ganância das pessoas, a corrupção das pessoas, as pessoas, primeiro, porque todo mundo é curioso. Segundo, é que a gente quer saber o que os famosos estão fazendo. Como que os famosos gastam o dinheiro deles. A gente quer saber quem traiu quem agora abandonou a mais velha, está com a mais nova. A gente quer saber o que está rolando aí nesse cenário. E o problema das pessoas é que, quando a gente cobiça essas coisas, é sinal que o nosso coração tem desejo por essas coisas. Então o nosso coração vai se encher dessas coisas. E daqui a pouco, a pessoa que se dizia honesta, está mentindo, está inventando, está roubando. Por quê? Porque de mentirinha em mentirinha, vai se indo, porque não mentia, mas agora se mente. E daqui a pouco é perigoso a pessoa que não roubava começar a roubar. Esses dias atrás um cidadão falou assim, a ocasião faz o ladrão. É lógico que isso pode servir de tentação para uma pessoa que muitas vezes até está numa situação difícil. Agora, o contrário também acontece. Uma pessoa cujo coração é íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, vendo a oportunidade de pegar aquilo que não é seu, ele não pega, mesmo que ele esteja precisando. Mas o comum do mundo é dizer, pega, bobo, achado não é roubado, você não está precisando mesmo. Mas quem em sã consciência nessa terra não está precisando de um pouco mais de dinheiro?
Todo mundo. Agora, eu preciso entender que quando eu me apresento diante de Deus, Deus quer saber das minhas intenções, enquanto servo dele, porque quando o Senhor sonda o meu coração, não é para ouvir eu falar o que eu preciso ou o que eu acho dele. Quando o Senhor sonda o meu coração, ele quer saber se eu estou apto para que ele desça sobre o meu coração. É diferente. Eu posso vir à presença dele de qualquer jeito. Agora, se ele vai chegar no meu coração, é outra história. Porque o aroma que exala dos nossos corações, em forma de adoração, em forma de louvor, tem que subir. Aroma é cheiro. E tem que cheirar bem. Agora, quando a nossa conduta é igual ao mundo, sem honestidade, sem lealdade, sem compromisso, sem honestidade, na mentira, mentindo, omitindo, dissimulando, inventando, fazendo intriga, fazendo fofoca, falando mais que a boca, quando nós vamos adorar a Deus, a adoração audível, a voz sai, a mãozinha se levanta, mas o que Deus recebe? Até porque estamos entregando. E se nós estamos entregando, chega até Ele. E o problema é que, se chega até Ele e o aroma não é bom, Deus rejeita. E não é Deus rejeitar a adoração, Deus rejeita o coração. E esse coração pertence a alguém. E esse alguém é tido como amigo do mundo, e como amigo do mundo, ele não é amigo de Deus. E aí nós ficamos numa situação onde nós queremos que Deus molde o nosso coração, só que o nosso caráter mostra para nós que a nossa conduta do dia a dia é diferente, porque a gente acaba caindo em alguns erros justamente de caráter, comportamento. Eu preciso ter um comportamento pelo qual Deus, olhando para mim, Ele se agrade, porque é um comportamento que Jesus teria se Jesus estivesse aqui. Eu sei, você não é Jesus, eu também não sou Jesus, mas a mente de Cristo, através do Espírito Santo, te diz como você deve viver a tua vida, como você deve proceder no teu dia a dia de trabalho, como você deve proceder na igreja, como você deve proceder na rua, como você deve proceder dentro de um ônibus. Como você, sabia que quando você vai abastecer o seu carro, tem uma plaquinha dizendo como que você deve proceder quando você vai abastecer? Está uma plaquinha lá dizendo assim, ó, não fume neste lugar, inflamável. Você já viu vídeo de gente fumando em posto de gasolina? O modus operandi de como proceder até para abastecer está ali, está explícito. E mesmo assim tem gente que não leva aquilo a sério, pode morrer por causa daquilo. Deus, na sua palavra, Ele diz para nós o que Ele espera do nosso coração, e Ele espera que haja integridade, e que haja honestidade. Ser honesto, irmão, acima de qualquer coisa, não pegar o que não é teu, acima disso, ser honesto é não viver debaixo de mentira, é não viver debaixo da falsa ilusão de que está tudo bem, mas tudo que a gente está construindo é debaixo de uma falsa verdade. Porque se alguém puxar um fiozinho, desmorona tudo. Tem gente que é mentiroso, mas mente. E acha que está tudo bem. Uma das coisas a qual Deus abomina é a mentira. Deus abomina a mentira. Porque a palavra de Deus diz que Satanás, o diabo, o príncipe desse século, o que manipula os corações a serem gananciosos, corruptos, dinheiro a todo custo, esse é o senhor dessas pessoas. Satanás é o pai da mentira. Então, quando eu me encho de todas essas coisas, eu busco, cobiço, meu coração arde, meu coração queima em ser mais que os outros. É todo mundo de carne e osso, mas eu sou diferente. Meu sangue é meio azul, eu sou meio especial e eu sou tipo pavão. Eu quero que todo mundo saiba que eu sou mais. Irmão, é isso, está vivendo debaixo de uma mentira. E quando vai agradar a Deus, quando vai adorar a Deus, que cheiro chega diante de Deus? Você sabe o comportamento de uma pessoa metida, de uma pessoa mentirosa. Você já olha mesmo meio assim, não é tudo isso aí não. Não é tudo. Você acha que Deus então não vê? Quando uma pessoa diz, não, eu sou crente, mas é um mentiroso. Você acha que Deus não vê? Você acha que Deus não sabe? Você acha que Deus fica ali, será que Ele é? Mas está cantando, mas está pregando, faz parte, ajuda as crianças.
contribui com desconto do seu imposto de renda para ajudar casas de recuperação. Você acha que Deus não vê? O que Deus espera de nós, irmãos, mais do que boas ações, o que Deus espera de nós é um coração moldado por Ele. Aprender a conviver sobre qualquer circunstância que venha contra o nosso coração, mas suportarmos a esses ataques, que na maioria das vezes é cilada, irmão. É para o teu coração ser desabonado na presença de Deus. O que tem de gente que se sente infeliz porque não tem as coisas. Eu sempre falo sobre essas coisas, eu não tenho muita coisa não, mas uma das coisas que Deus me ensinou é ser contente. Ser contente não quer dizer que você não quer progredir. Ser satisfeito não quer dizer que, tá bom, não preciso de mais nada. Não é isso não. Ser satisfeito é ter um coração agradecido, porque se não fosse por Ele, nem esse pouco que está chegando chegaria. Então, Deus Ele quer levar o nosso coração a uma profundidade, onde você tem que entender que Deus está preocupado em que você seja feliz, e que essa felicidade tem que abundar no seu coração, de tal maneira que vai mudar teu comportamento, feliz em servi-lo, que vai mudar tuas atitudes com relação ao mundo que está tentando corromper teu coração. Deus quer nos ensinar a ser feliz. Olha o que a palavra de Deus diz, Salmo 112, versículo 5, feliz é o homem que empresta generosamente e que com honestidade conduz os seus negócios. Feliz é o homem que quando empresta para alguém que está precisando, ele empresta com generosidade. Irmão, quando puder você paga, fique bem tranquilo, tem sabedoria. Eu não vou tirar daqui que já não tem para emprestar para alguém, porque esse alguém talvez não me pague e aí eu fique complicado aqui. Não, feliz é o homem que cuida bem dos seus negócios. Não está falando de mega empresário, não. Está falando de gente batalhadora e gente trabalhadora, que malemar tem tempo para descansar, mas que cuida bem dos seus negócios. Está falando de uma boa administração, não está falando de gente graduada em faculdade. Está falando de gente que entende que o seu trabalho é dádiva de Deus e que deve honrar a Deus no seu trabalho, como se trabalhasse para Deus fazendo o que faz. Quando Deus fala sobre honestidade, Ele está dizendo isso. Primeiro, você está prestando um serviço para alguém, ou é teu o negócio, faça muito bem feito, sabendo que você está servindo pessoas. E provavelmente são pessoas que já foram enganadas e iludidas por alguém no meio da caminhada da vida delas. E Deus espera que você surpreenda essas pessoas. Como? Fazendo muito bem feito e demonstrando lealdade e integridade naquilo que você faz. Para que as pessoas que estão decepcionadas nesse mundo e pagando o mundo, o mal com o mal, quando encontrem você seja o divisor de águas. Rapaz, encontrei uma pessoa que, olha, o exemplo de pessoa, eu não imaginava que seria assim não, hein? Já levei tanto capote nessa vida, mas essa pessoa simples, humilde, me deu até desconto, e olha que serviço que a pessoa fez. Deus espera que muitas vezes você não ganhe com isso, porque a maioria das vezes você não vai ser nem aplaudido, você não vai ser reconhecido. As pessoas vão achar que é teu dever abençoá-las. O mundo acha que é dever da igreja sair abençoando, ainda que seja, mas não é uma obrigação, é um dever, porque conhecemos a Cristo. Então, se o mundo está esperando que você haja diferente com ele, você acha que Deus não está esperando que a gente haja diferente com ele? Deus está esperando de nós um comportamento diferente. Entrega teu trabalho para Deus, honre as pessoas lá, honra o horário, irmão, você não quer mais estar lá, você quer sair de lá, honre, e coloca no coração de Deus os caminhos para onde você quer ir. Deus vai usar esse lugar como um trampolim para te colocar no outro lugar, melhor, para favorecer você. E nunca se esqueça que Deus, Ele procede na sua vida, agindo conforme o que Ele determinou. E Ele determinou que o seu coração não é mais seu, porque você entregou para Ele. Então, se o Senhor tem um novo caminho para você num lugar diferente, o Senhor vai conduzir você para esse lugar diferente. Lembrando que o que Deus quer fazer não é tratar você com um novo trabalho. O que Deus quer fazer é tratar com você sobre o coração de outras pessoas que estão lá. O foco de Deus não é que você seja apenas bem-sucedido. O foco de Deus é que a tua vida tenha o aroma capaz de mudar a vida dos outros quando as pessoas chegarem.
E a gente não entende isso, que o meio que você tem de sobrevivência, o recurso, o trabalho, as formas que as pessoas chegam até você, é o meio de Deus se manifestar dentro do seu coração para elas. Porque provavelmente muitas delas são pessoas que vêm na igreja e não encontram Deus, porque elas não estão com o coração preparado para ver, ouvir Deus. E é por isso que Deus usa as boas ações como um meio de milagres, para alcançar esses corações de pessoas que não conseguem enxergar. Como que Deus faz isso? Usando pessoas. Que Deus molde o nosso coração a sermos felizes. Sermos felizes. Irmão, respira fundo, faz o que tem que fazer. Faz o que tem que fazer e bola para frente. O que é dos outros, o que é teu, e Deus na tua vida, chega de vingancinha, chega de pagar o mal com o mal. As empresas ultimamente não querem dar mais o aviso prévio, não, porque vai que a pessoa solta uma bomba lá nos últimos 30 dias do aviso prévio, porque ninguém mais confia. Acabou a relação, pode ir, não precisa pagar os 30 dias, acabou, ninguém confia em mais ninguém. E dentro da igreja, irmão, é a benção, todo mundo confia em todo mundo. Para cima de mim. Ô irmão, tem família que é destruída dentro da igreja por causa de fofoca, gente que não é honesta no que fala, gente que presume. Você chega um dia aqui na igreja, tipo hoje nós chegamos tudo correndo, né? Ô, paz, daí já vou para lá, tá, vou meditar na pregação que Deus já colocou no coração durante a semana, a pastora já vem para cá para o ensaio, aí, nossa, os irmãos sempre chegam atrasados, chega meio assim, não é, irmão, tem que pegar um, tem que pegar outro, tem que pegar outro, trazer lá no ciclo, lá no fazendinho, irmão, é uma luta, quando a gente consegue 5 minutos, quando a gente consegue chegar 5 minutos, um pouquinho antes do horário que a gente sempre chega, é glória a Deus e aleluia, hoje chegamos mais cedo. Na tua vida não é assim? As pessoas tendem a achar que o que você faz na tua vontade de fazer o melhor, as pessoas tendem a achar, por causa do má índole, que você está fazendo de qualquer jeito, largado. E não é. Faça o teu melhor dentro das suas capacidades. É lógico que o que os outros falam não importa. Eu não estou dizendo que isso esteja acontecendo. Mas é assim. As pessoas tendem a achar que você poderia ter feito mais. Mas você já está fazendo mais do que você pode. Entrega na sua mão, seja feliz, descanse. E por favor, deixe Deus moldar o seu coração de tal maneira que o seu coração de maneira nenhuma se torne um coração perverso. Provérbios capítulo 19, versículo 1. Melhor é o pobre viver com integridade do que o tolo que fala perversamente. Melhor é o pobre viver íntegro. Ou seja, ele é fiel nas suas condições. Ele não vai ostentar ser o que ele não é. Ele não vai tentar parecer ser o que não é. Ô irmão, eu lembro de uma situação de um amigo meu. Irmão, era inverno, e o irmão falou assim, nossa, faz umas 3 semanas que eu estou tomando banho de água gelada. Eu falei assim, rapaz do céu, pede um vale aí. Ele, não, já pedi, já não tenho mais, esse mês aí eu vou receber metade do salário. Eu falei, mas que coisa, o que você anda fazendo com o teu dinheiro, né? E aí fiquei nesse pensamento assim, poxa, coitado do rapaz, né? O que dá para a gente fazer? Vamos comprar um chuveiro por irmão, né? Porque está queimado. O chuveiro não é tão caro, né? Esses ducha baratinho ali. Vamos dar ajuda por irmão, né? No outro dia o irmão aparece para trabalhar com um Nike Air, não sei das contas, de R$400. Eu falei, cidadão, e o chuveiro? Não, estou lá no gelado ainda. Mas, e o tênis? Nossa, parcelei em 200 mil vezes. Tudo bem, cada um realiza sonhos, se for sonho. Se for sonho, ainda é justificável. Até porque quem vai tomar banho gelado é ele, então, irmão, né? Agora, e se for o domínio da ganância no coração? Fazendo a pessoa sofrer no gelado. E dizendo, é mais importante ter o tênis, que vai pisar em barro, vai pisar em prego, vai pisar nos negocinhos que os cachorros deixam também. A inversão está aqui, ó. O que esse mundo inverte em nós? Daqui a pouco você está correndo atrás do vento.
E quando você perceber, você passou tempo correndo atrás do vento. E eu não estou dizendo que não é necessário, é lógico que é necessário, e a Bíblia fala que é necessário dinheiro. A Bíblia fala para nós que é necessário o alimento e que essas coisas virão através do suor do nosso trabalho. E que se você for fiel ao Senhor no seu trabalho, se você for feliz na integridade dos seus negócios, o Senhor vai fazer você ser feliz. É diferente de ter tudo o que você quer. Deus vai levar você para um caminho de felicidade. E se alguém aqui, ou quem esteja ouvindo essa mensagem, condiciona felicidade a alguma coisa que pode ser comprada, essa pessoa está seduzida pela sedução das riquezas. Porque a felicidade que Deus diz para nós é quando você organiza a sua vida, toda a sua vida flui como nunca fluiu. Porque você organizou o seu caminho para chegar em algum lugar. Então, quando Deus habilita o nosso coração a caminhar conosco por esses caminhos de organização, Deus te conduz à felicidade, porque não vai estar baseado em mentira, não vai estar baseado em desonestidade, vai estar baseado num compromisso de que o que eu faço, farei para a glória do Senhor, não para envergonhá-lo, porque o Senhor não está ouvindo o que eu falo apenas. O Senhor sonda cada batida do meu coração, cada intenção que eu tenho. O Senhor conhece cada palavra que vai sair da minha boca antes mesmo que eu fale. O Senhor sabe da minha tentativa de muitas vezes ludibriá-lo e dizer para Ele coisas das quais não bate com o que eu estou sentindo. O que Deus espera de nós é que sejamos verdadeiros. Sabe quando dói? Quando está doendo o coração? Diga que está doendo, para de inventar. A gente tende a inventar. Está triste, não fala que está triste. Não, estou aqui, estou feliz. Não está feliz. Deus é o único que você pode ser verdadeiro e Ele não vai te julgar. Ele vai apenas conduzir o teu coração a compreender o que está acontecendo. Nem que seja em silêncio. Às vezes, irmão, chorar quietinho num canto resolve. Por quê? Porque o peso sai. É uma fuga para o nosso coração. Não deixe o seu coração se tornar perverso. Sabendo você que a perversidade normalmente começa pelo que a gente fala. Efésios capítulo 4, versículo 29. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas o que for útil para edificar os outros, trazendo sempre graça aos que ouvem. Quando a pessoa começa a falar muito sobre coisa ruim, e não como quem está comentando alguma coisa que ouviu. Quando a pessoa começa a dizer, ai, que vontade de fazer, ai, se fosse comigo eu faria assim, e sempre no tom pejorativo, sempre no tom da ira, sempre no tom da destruição, sempre invocando um caos, para que um caos aconteça. Uma pessoa chega perto de alguém e fala assim, nossa, eu levei um buzinaço no trânsito, o carro me fechou, não teve acidente, não bateu nada, está tudo muito bem, segui meu caminho. Alguém vai dizer, se fosse eu já pulava no pescoço, eu já jogava uma pedra. Tem gente que ainda fala assim, não, eu tenho um pedaço de pau guardado aqui dentro do carro para esses momentos. Mas peraí, você já está planejando então que se um dia acontecer, você vai usar esse pedaço de pau? Está maquinando, está pensando em como fazer o mal, só está esperando uma oportunidade. E essa pessoa vai chegar diante de Deus e vai dizer, o Senhor conhece o meu coração. Sim, Ele conhece. Você maquina o mal. E maquinando o mal, o bem não vem. Não vem. Pode organizar a vida, pode ser honrado e honroso no seu trabalho. O bem não vem quando a gente maquina o mal. Porque a gente vai falar mais do mal, mais da vontade que a gente tem de trazer justiça a todo custo, do que a palavra, ou a presença, ou a mansidão, ou a humildade que Jesus Cristo nos ensina. Olha que coisa extraordinária. A palavra de Deus diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. E a forma com que a gente fala com as pessoas, ou responde às pessoas, ou cria, mente e inventa, é reflexo do estado do nosso próprio coração. Que as pessoas sabem quando a gente mente, inventa ou aumenta, e que Deus também sabe. Romanos capítulo 12, versículo 17, a palavra de Deus diz assim, não retribua a ninguém mal com mal, procurem fazer o correto diante
de todos. Quando a nossa intenção conspira para o mal, significa que em algum momento você vai ser tentado a fazer o mal. Você está vivendo nesse mundo aí, se é de carne e osso, a tentação vai te achar, e quando a tentação te achar, já vai te achar apto, pronto para explodir, dominado pela ira, porque o coração não está na presença, o coração não está num ambiente de calmaria e paz, onde Deus molda o coração, onde Deus segura a nossa língua. O coração está num ambiente de perversidade, está falando sobre as coisas más, está planejando se vingar, está dizendo como que eu queria que o cidadão explodisse, assim, ó, bum. Tem gente que sonha, aquela pessoa vai ver, quando eu chegar lá assim, assado, feito um pavão, e colocar ela para baixo, e não sei o quê. E tem gente que ainda coloca Deus na história. Quando Deus me honrar, quem me envergonhou vai ter que se humilhar e pedir perdão. Vai nada, porque Deus não vai te honrar. Deus vai honrar você para você chegar lá e humilhar os outros. Olha que bobagem. Aí então você humilhou os outros, Deus vai honrar os humilhados para vir e humilhar você. Para com isso. Quando a palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados, a palavra de Deus está dizendo o seguinte, que você é humilhado porque estão te humilhando, ou você se sente humilhado porque a tua vida está em desacerto com a palavra de Deus. E quando a gente se humilha debaixo das potentes mãos de Deus, o motivo de eu me humilhar, entenda, se humilhar não é se sentir menor, não é se sentir pequeno, não é se sentir sem condições. Se humilhar diante de Deus, significa que não há outro Deus no seu coração, e ao único e verdadeiro Deus, eu me dobro, e reconheço que tudo que dá de errado na minha vida é por causa de mim, porque não escuto a Deus como deveria escutar, porque a palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus são bons, e não maus, para nos levar por um caminho próspero. Então se dá errado é por causa de mim mesmo, que não escuto Ele, porque o meu coração não está prostrado diante dEle. O que tem de gente que vai buscar Deus porque as pessoas a humilham, e busca-se a Deus na intenção de fazer vingança, na intenção de mostrar que aquela pessoa está errada, e Deus não age porque o coração está fora da presença dEle. O que Deus espera de nós é moldar o nosso coração, para que você não retribua o mal com o mal. Irmão, está aí uma demonstração de um caráter moldado por Deus. Eu sei, irmão, vai por mim. É fácil falar, né? Daqui, ó, sou bonitinho, né? Irmão, meu irmão fez um troço ridículo com a minha mãe, enterrou no quintal de casa. Como é que você vai perdoar um troço desse se Deus não tiver no seu coração? Como é que você vai continuar vivendo? Como é que você vai continuar vivendo com uma tragédia dessa? Da tua própria família, do teu próprio sangue. Se Jesus não moldar o seu coração, demora, às vezes demora anos para moldar. Não é assim do dia para a noite, como também não é assim entrar na presença de Deus. Deus tem todo um protocolo. E esse protocolo parte de um coração quebrantado e contrito. Eu preciso me humilhar. Se humilhar não é dizer eu não presto, eu não valho nada. Isso é o que o mundo faz com as pessoas. Se humilhar diante de Deus é reconhecê-lo acima e sobre toda e qualquer circunstância do meu coração. Tudo o que possa acontecer a mim, comigo, para mim, em volta de mim, Deus está acima, e eu entrego na mão de Deus, inclusive as coisas das quais eu não tenho ciência ainda. Não sei como vai ser, e não digo apenas para alcançar o que eu quero. Eu não sei se vai chover amanhã, mas se chover, glória a Deus, porque Deus sabe o que faz. Aí alguém vai dizer, mas o clima está tão tenso, nem sabe mais, o pessoal da meteorologia, nem eles conseguem mais prever se chove. Não me importa, não me importa. Deus deixou estabelecido na sua palavra, que se eu andar de maneira íntegra, se eu temê-lo, temer é obedecer a sua palavra, temer o Senhor é amar a sua palavra. Temer o Senhor é ter prazer em obedecê-lo. Ele fala e eu obedeço. Ele diz que eu não posso ser desonesto, então eu vou ser honesto. Ele diz que eu não posso mentir, então eu só vou falar a verdade.
Ele diz que eu tenho que ter um compromisso fiel e leal com as pessoas, então eu vou ter. Mas as pessoas que não forem leais com você, deixa pelo meio do caminho e segue o teu. Não pare o teu caminho em direção a Deus, por causa da falta de compromisso dos outros. Não seja desse tipo de pessoa que pega o exemplo ruim dos outros e você abandona a tua jornada, abandona o que você está buscando de Deus, ou o que você tem colocado diante de Deus. Se as pessoas conseguirem fazer você mudar de ideia, tem alguma coisa aí que não está indo muito bem, porque qual é o nível de influência que as pessoas têm sobre você? Um pai, uma mãe, até tudo bem, dá para entender, porque tem convívio. Agora, o que tem de gente que é influenciado por youtuber, né? Não sabe nem o nome da pessoa, às vezes a pessoa não dá o nome, ela tem um apelido. Aí vai lá um lá e fala, seja rico, seja milionário, seja próspero. As pessoas vão ver você chegando de carrão e não sei o quê. Aí as pessoas, é isso que eu tenho que ser. É isso que eu quero para mim, quero ser igual a ele. Irmão, que tem de gente aí na locução, na narração, que olhava para o Silvio Santos e falava assim, eu quero ser que nem ele. Mostra para mim outro Silvio Santos aí. Aonde você vai achar? E tem um monte de gente que quer ser igual. Se espelhar é bom. Se espelhar é bom, mas ter o entendimento de que, pô, o que é para mim, o que não é para mim, não é para mim. Porque talvez não seja para ser tudo isso aí, porque talvez eu não tenha tanta habilidade assim como o Silvio Santos. É por isso que ele chegou onde chegou. E ele não era bom falando, ele era bom administrando o seu dia a dia. Administrou muito bem. E esse é o resultado de uma pessoa que administra muito bem o seu dia a dia. Eu até hoje não ouvi ninguém falando que o Silvio Santos não pagava direito. Já ouviu? Na internet tem um monte de gente dizendo, nossa, fiquei doente, ele pagou o salário 3, 4, 5 meses até me recuperar. Tem um monte de coisa assim. Olha o que nós lemos aqui, que fala na palavra de Deus aqui, que se você for generoso com as pessoas, demonstra-se nos dias atuais que se você for generoso, você é fraco. Olha o tipo, está fazendo mais do que pediram, é fraco, bobo, não precisava fazer. Deus, ele leva em consideração o caráter, faz parte do caráter que Deus espera. Para a gente orar, Êxodo capítulo 20, está escrito lá, honra teu pai e tua mãe, não mate, não tire a vida de ninguém, não adultere, sentido literal da palavra, não adultere homem ou mulher, no sentido carnal e também no sentido filosófico da coisa. Não adultere a verdade, não minta, não aumente, não invente, fale só o que é e ponto final. Não furtarás, não vai pegar nada de ninguém, pode ser uma tampa de caneta, não é teu, não pegue, é de alguém, não pegue. Já pensou se esse é o teu teste? A bênção que você está esperando há anos, está para chegar, aí uma caneta te quebra no meio, e tem que começar tudo de novo. Senhor, me desculpe, é uma caneta, não deve custar 3 centavos, e Deus está contando o dinheiro por acaso? Deus, ele está atento e percebendo a intenção do coração, porque talvez uma caneta ninguém vai dar conta, mas e se fosse milzão, hein? Milzão ali marcando. Ora, se a oportunidade faz o ladrão, não faz o ladrão, porque tem um monte de gente que vive em lugares onde não tem oportunidade nenhuma, e você vai ver esse povo trabalhando, e dizendo, não vou pôr a mão na mão daquilo que não é meu, não quero nem ajuda, eu vou e vou fazer o meu e pronto, acabou. Êxodo 20, versículo 17, Deus diz, quer ser abençoado mesmo? Não cobiçarás. E a sequência do texto é assim, não cobice mulher de ninguém. Mas está escrito mulher, não está escrito homem, está escrito não cobice. Então não cobice mulher, não cobice homem, não deseje o que não é teu, não deixe inflamar o coração, não cobice casa de ninguém, admire, ache bonita, mas não cobice. Meu tataravô tem uma casona lá,
só tem eu na família, já não vejo a hora de bater as botas para eu herdar tudo. Irmão, o cidadão vai viver 1000 anos, só para você deixar de ser ganancioso. Você acha que Deus não traz justiça desse jeito? Ah, Deus traz. Deus frustra o pensamento e os planos do ganancioso. O texto diz, na sua essência, não cobice o boi, não cobice o jumento do fazendeiro do lado, não cobice o carro, não cobice a geladeira, não cobice, veja, admire, acha legal, não deixe inflamar no coração, a tal ponto de você chegar na casa de alguém e dizer, nossa, eu queria tanto uma dessa, pum, pifou do cidadão. Não deixe entrar no seu coração, a palavra tem poder, a cobiça é o espírito que domina os corações, e modifica o teor do aroma do que a gente fala. É para abençoar, você fala, nossa, que bonito, né? Pum, quebra. Porque a palavra tem poder, tanto para bem quanto para mal. Não cobice. Que Deus molde o nosso coração nesse caminho. Sejamos generosos, honestos, bondosos, retos, corretos, simples. Sejamos educados. E Deus, ao olhar para nós, verá em nós um coração moldado naquilo que Ele espera como comportamento. Não é ser perfeito, não é ser perfeito, mas é estar no caminho da mudança. Se coloque de pé, por gentileza. Feche seus olhos. Põe a mão no seu coração, por gentileza. Eu não sei você, não é o caso de hoje, mas já se sentiu assim? Eu já. Tem dias que parece que a gente é tão decepcionante para Deus, né? A gente decepciona tanto, a gente decepciona tantas pessoas em volta da gente. Ou as pessoas esperam muito da gente, botam tanta fé na gente, mais do que a gente. Ou a gente, no final das contas, entende que a gente é só humano. E como ser humano, a gente está no caminho, buscando perfeição, mas a gente é humano. E como ser humano, a gente erra, a gente falha. E daqui a pouco a gente se sente muitas vezes sem graça, precisando vir à casa do oleiro, para o oleiro colocar a mão no nosso coração e dizer, eu posso transformar esse coração. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui estamos nós, Deus, diante de Ti, ouvimos a Sua poderosa palavra, e agora apresentamos o nosso coração diante de Ti. Senhor, ninguém daqui vai sair com esse sentimento, nossa, como eu sou bom. Não. Nós estamos tentando replicar a Tua bondade, porque em nós mesmos não há bondade, Senhor. A gente tem que aprender com o Senhor que era bom, a gente não sabe ser bom, é por isso que a gente precisa aprender. Então nos ensine, Senhor, a ser honesto, ser verdadeiro. Nos ensine, Senhor, a ser simples. Nos ensine a ter como esperança de fé, viver os nossos sonhos, mas nunca baseado na ganância, nunca baseado no desejo do mundo. Que seja para abençoar as pessoas, que seja para cuidar das pessoas, que o Senhor leve a cada um aqui para um caminho de prosperidade, faça prosperar naquilo pelo qual o Senhor chamou essa pessoa. O Senhor chamou essa pessoa para o ministério, faça prosperar. O Senhor chamou essa pessoa para te servir na casa do Senhor e ser um obreiro, mas também um trabalhador, um empresário, alguém que se mexe ou que gosta de alguma função, que o Senhor abençoe, Pai. Senhor, nós vivemos num tempo que o capitalismo é entendido de uma maneira ruim, como se fosse algo ruim, mas a pessoa trabalhar e ter a condição de viver bem é dádiva do Senhor. Que nós possamos desfrutar dos nossos sonhos, vivendo com integridade, e que o mundo, quando deparar-se conosco, seja impactado, a tal ponto de dizer, nossa, você é diferente, e simplesmente porque essa pessoa foi verdadeira. Que a verdade do Senhor esteja sobre os nossos corações. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor. Molde o nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, gente? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, porque Ele merece.